Bom, o Partido Socialista reuniu os seus coordenadores de todas as secções da região e presidentes de concelhias. E o nosso objetivo é fazer uma análise da nossa estratégia política para os próximos tempos, naturalmente equacionando os resultados eleitorais passados, e o que nós verificamos é que o Partido Socialista, como o maior partido da oposição, tem de continuar a sua estratégia de trabalho intenso junto dos populares, dos cidadãos, em todos os sítios, em todas as freguesias, e é isso mesmo que nós pretendemos, através desta reunião, transmitir esta mensagem que nós devemos intensificar a nossa ação política no terreno, junto das pessoas, para, ouvindo os problemas das pessoas, podermos dar eco dessas preocupações, quer nas câmaras municipais, quer a nível regional, e também podermos transmitir esse sentimento da população no nosso próprio programa de governo. Vamos trabalhar em várias frentes, através da nossa ação mais cotidiana e através das autonomias abertas, que já estamos no concelho de Machico. Vamos continuar a fazer esse trabalho. Trata-se de um trabalho importantíssimo que visa contactar diretamente as pessoas, as forças vivas da sociedade, e desta forma também recolher aqueles que são as suas preocupações, os seus anseios, e com isso transformar em contributos reais da população para a elaboração do nosso programa de governo a apresentar nas próximas eleições regionais. Também mantemos a nossa preocupação política de que é necessário juntar o maior número de esforços por parte de todos para que, de uma forma convergente, possamos encontrar uma solução credível e alternativa a este regime, em que os eleitores possam se rever nessa solução e, desta forma, derrotarem este regime do PSD que governa a Madeira há cerca de 40 anos. Os madeirenses sentem cada vez mais dificuldades na pele. As famílias, muitas delas, depois destas medidas de austeridade, estão a sentir ainda muito mais dificuldades, e estas dificuldades devem-se, naturalmente, a muitos erros de governação. Mas quem está a governar a região autónoma da Madeira é o PSD, não é o Partido Socialista. É o PSD que tem a responsabilidade da gestão do orçamento regional. E nós sempre dissemos que esse orçamento, que corresponde ao dinheiro de todos os contribuintes madeirenses, deve estar ao serviço dos que mais precisam, ao serviço de um modelo de desenvolvimento gerador de riqueza, gerador de postos de trabalho e desta forma dar emprego àqueles que não têm, e gerador de maior poder de compra de todos os madeirenses. Se existisse, de facto, uma política estratégica por parte do governo que conduzisse o orçamento para estas valências, certamente que os madeirenses neste momento estariam muito melhor e estariam a atravessar estas crises que todos nós sentimos com menos sofrimento. Recordo que o Partido Socialista apresentou, à semelhança da maioria dos outros partidos, um conjunto de propostas no orçamento retificativo para que o governo regional do PSD não cortasse nos salários dos funcionários públicos, para que criasse um complemento de apoio às famílias, desta forma, para ajudar as famílias mais carenciadas que sentiram os efeitos do corte do abono de família. Também para criar um complemento aos idosos mais pobres, à semelhança daquilo que se passa na região autónoma dos Açores. E se há uma coisa que ficou demonstrada, é que a autonomia pode ser utilizada ao serviço destas pessoas, ao serviço destas causas. Carlos César fez isso mesmo. Criou um complemento para não cortar nos salários dos funcionários públicos até um certo montante, criou um complemento de apoio às famílias mais carenciadas, criou um complemento de apoio aos idosos. Isto é a prova de que a autonomia serve exatamente para isso.
E a pergunta que nós temos de fazer ao Governo Regional, ao PSD, é porquê que não utiliza a autonomia para ajudar os madeirenses e os porto-santenses, para ajudar os funcionários públicos que sentiram o corte nos seus salários ainda este mês, quando receberam o seu salário de janeiro. Portanto, esta pergunta nós fazemos ao Governo Regional, mas naturalmente que deve estar na cabeça de cada madeirense e de cada porto-santense. E questionar-se se de facto este Governo está-se a mover pelo interesse do bem comum, pelo interesse coletivo ou por interesses particulares, colocando o orçamento regional ao serviço dos mesmos de sempre. E não venham com a ideia de que a Madeira não tem recursos financeiros, porque todos nós vemos que o Governo Regional continua a esbanjar dinheiro em serviços que podem ser dispensadas, em obras que podem ser suspensas e adiadas para outros tempos em que a Madeira possa ter mais folga orçamental. Portanto, existem muitos recursos financeiros para este tipo de políticas esbanjadoras. E não existem recursos financeiros para apoiar as pessoas e o sofrimento dos milhares e milhares de madeirenses que neste momento atravessam. Vamos ter no próximo orçamento retificativo uma oportunidade, mais uma oportunidade de confrontar o Governo Regional da Madeira com estas propostas. Criar um conjunto de complementos para apoiar, para não cortar nos salários dos funcionários públicos, para apoiar os idosos e para apoiar as famílias mais carenciadas. E o Governo Regional do PSD Madeira vai ter de dizer, olhos nos olhos dos madeirenses, se prefere continuar as políticas de José Sócrates ou continuar as políticas, ou aplicar as políticas de Carlos César, como fez na região autónoma dos Açores. É este o desafio que vamos voltar a lançar no próximo orçamento retificativo de 15 de fevereiro. Esta reunião teve também como objetivo, no fundo, redirecionar o partido para a ação política junto das pessoas. Isso quer dizer que o PS excluiu, a partir de agora, de que vá às próximas eleições coligado com alguém? Portanto, o PS vai sozinho? Repare, nesta reunião e na nossa estratégia, nós ainda não começamos a definir a campanha eleitoral, porque não estamos em campanha eleitoral. Nesse tempo, naturalmente, que o partido vai fazer todas as reflexões em função dos dados que tem em cima da mesa, em função daquilo que é necessário para apresentar um projeto credível e viável junto da população da Madeira. Por enquanto, o que nos interessa é demonstrar que o Partido Socialista continua genuinamente empenhado em resolver os graves problemas que afligem a população da Madeira e os nossos empresários também. Porque a economia da Madeira está a atravessar uma profunda crise. Todos nós sabemos que, do ponto de vista financeiro, também há um descalabro total das contas públicas na região. Socialmente, as pessoas têm as dificuldades que todos nós conhecemos e que aparecem todos os dias na comunicação social e não só. Nos contactos que nós temos também sentimos esse sofrimento das pessoas. E o que nós queremos é procurar, através da nossa ação política, alertar o Governo Regional para estes graves problemas e apresentar propostas concretas e demonstrar que o PS está disponível a criar as condições para resolver todos estes graves problemas da população da Madeira. A forma como é que nós vamos nos apresentar nas eleições regionais, essa dependerá de um conjunto de fatores que vão acontecer ao longo deste caminho. Mas ainda é muito prematuro estarmos a pensar como é que o PS Madeira se vai apresentar nas eleições regionais. Por exemplo, uma coligação com outros partidos? É prematuro estar a fazer qualquer apreciação. Acho que isso é o tempo é o melhor juiz. Deixar cada um dos partidos fazer o seu trabalho político, a sua ação política no terreno, porque é fundamental que os partidos da oposição continuem a fazer esse trabalho de maneira a provar aos madeirenses que é possível uma alternativa, é possível governar melhor, é possível viver melhor e é possível ter um modelo de desenvolvimento sustentado para garantir o futuro das gerações vindouras. Esta esperança os partidos da oposição e o PS vai procurar dar aos madeirenses. Depois,
quando estivermos em campanhas eleitorais ou na preparação para a campanha eleitoral das regionais, naturalmente que o Partido Socialista, em função dos dados que tiver em cima da mesa, vai, nos seus órgãos, definir a sua estratégia e como se vai apresentar no dia das eleições e em que condições. Como é que olha, no fundo, este repto lançado pelo candidato, ex-candidato Coelho a esta plataforma? Como você disse, e das suas palavras, há aqui uma posição que eu entendo que ainda está numa fase especulativa. O que o PS Madeira tinha a dizer sobre aquilo que pensava em relação a esse projeto de entendimento o mais vasto possível através de uma plataforma, disse na semana passada. E eu não quero falar mais sobre o assunto. Não falo mais sobre o assunto. Ninguém me ouvirá falar mais sobre esse assunto. Nós dissemos, que mantemos esta preocupação de fundo em criar o maior número de convergências, de maneira que todos, em conjunto, possamos apresentar uma alternativa credível, porque é isto que os madeirenses querem. Os madeirenses necessitam de sentir esperança no futuro. Que o PSD já sabem que essa esperança esboroou-se, já não existe, porque é um partido que não dá futuro à Madeira, nem aos madeirenses, nem às novas gerações, e o que eles querem é olhar para a oposição como uma alternativa credível de governação. E o que nós vamos fazer daqui para a frente, independentemente daquilo que vai acontecendo noutros partidos, é criar todas as condições para dar esse sinal de esperança à população da Madeira. Mas vais que não fecha a porta. Nós vamos continuar a trabalhar com este espírito. O nosso espírito é o seguinte: nós somos o maior partido da oposição e temos a consciência que, para defrontar este regime de quase 40 anos, em que a população já manifestou-se farta deste regime, é preciso um trabalho muito árduo de muitas organizações, dos próprios partidos da oposição, de maneira a que criarem as condições de alternativa, ou seja, de que os madeirenses olhem para a oposição como credível para receber a maioria dos votos e dessa forma governar a região. E o PS vai dar esse contributo. Nós queremos nos empenhar nesse sentido. Não poderíamos esperar outra coisa do maior partido da oposição. Nós somos um partido responsável e queremos, em vez de entrar em perturbações com outros partidos da oposição, queremos que haja um trabalho de todos, mas que esse trabalho resulte no bem da Madeira e dos madeirenses. É isso que nós vamos procurar fazer. Nós temos um conjunto de iniciativas, todas elas já foram delineadas ali, os nossos coordenadores, os nossos presidentes de conselhia, em todos os sítios, todas as freguesias, vão trabalhar arduamente em nome deste grande objetivo, que é colocar o PS ao serviço da Madeira e dos madeirenses.